Que Deus ele venha nos ajudar mais uma vez a ministrarmos a sua palavra, a trazermos aqui aquilo que vem agradá-lo e que nós possamos entender esse projeto 5S do cristão para desenvolvermos uma vida cristã sadia, uma vida cristã saudável, uma vida não somente de serviço para Deus na sua obra, mas também uma vida cristã de forma individual, para que aonde passarmos as pegadas de Cristo também estejam sendo marcadas e as pessoas reconheçam isso. Que nós possamos refletir um pouco sobre esta questão do 5S dentro de uma empresa visando a melhoria contínua do serviço e mais, claro, a condição de cada funcionário, a forma que eles estão agindo, a forma que estão se comportando para que a empresa cresça. Da mesma forma, nós como cristãos temos que querer sim o avanço do reino de Deus. A obra do Senhor Deus, ela precisa crescer e nós vamos fazer esse trabalho e não vamos conseguir desempenhá-lo, não vamos conseguir fazê-lo se não fizermos da forma certa, correta. E tem alguns pontos chaves da vida cristã que vão fazer com que a obra de Deus na terra, a obra do Senhor Jesus, a qual nos fala o Evangelho, através das nossas vidas, ela venha fluir, tanto dentro da igreja, como dentro da nossa própria casa, quanto no trabalho onde trabalhamos, quanto na sociedade em que estamos vivendo. Então, o 5S do cristão, ele visa justamente isso, algumas informações básicas para que possamos desenvolver uma vida cristã sadia e saudável. Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Então, Paulo, ele dizendo aqui que a salvação estava muito mais próxima agora, depois de um certo tempo de caminhada, do que no início, quando abraçamos a fé em Cristo. Então, o que eu quero tratar hoje, acerca da vida cristã, é justamente sobre a salvação, como estamos acerca da salvação, se estamos valorizando a salvação, se estamos tendo certeza de salvação, se estamos anunciando a salvação para outras vidas, para outras almas, porque o próprio Deus ele quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Deus ele não tem prazer em que as pessoas sejam condenadas, que as pessoas morram no pecado sem a salvação, muito pelo contrário. O Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós precisamos pregar o Evangelho da salvação e nós primeiro, antes de pregarmos o Evangelho da salvação, nós temos que viver o Evangelho da salvação. O Evangelho que nos salva, que nos transforma, que nos limpa e que mostra para as outras pessoas que nós somos salvos, não porque merecemos. Quando nós falamos da salvação, não é algo que nós merecemos, mas é algo que nós recebemos da parte de Deus pela sua infinita graça e pelas suas muitas misericórdias, aonde Deus ele envia o seu Filho, Jesus. Mesmo sendo Deus, ele vem em forma de homem, em forma de carne e sangue, pagar um preço na cruz do Calvário para que hoje nós fôssemos remidos, redimidos de todo o pecado e vivêssemos a salvação de Deus em Cristo. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Primeiro ponto aqui é que a salvação é um favor. A salvação é um dom, é um presente que Deus nos dá e nós precisamos valorizar este presente, este dom. Por exemplo, quando alguém nos presenteia com algo, mesmo que seja simples, singelo, mas alguém que nós amamos, que nós temos uma consideração, o que é que nós fazemos com aquele presente, seja ele de grande
preço, seja ele de um preço menor, o que é que nós fazemos? Nós pegamos e guardamos, nós valorizamos, a gente não vende, a gente não doa, a gente não dá, dependendo, a gente nem empresta, porque é um presente que nós ganhamos. Da mesma forma, a salvação de Deus em Cristo é um dom, é um presente, é uma dádiva, é uma doação que Deus nos concede, e nós precisamos valorizar sim a salvação de Deus em Cristo. Nós precisamos tratar a salvação como algo de muito preço. Isso nós precisamos olhar para a cruz do Calvário, aonde Jesus ele foi pregado por causa dos nossos pecados, das nossas ações e transgressões contrárias a Deus. Então nós precisamos olhar para a cruz e ver que nós recebemos por intermédio de Cristo um grande presente. Nós recebemos este dom, esta dádiva vindo diretamente de Deus para as nossas vidas. Precisamos valorizar a salvação a ponto também de não deixar que nada, nenhum prazer do mundo, nós não podemos trocar a nossa salvação por um prato de lentilhas, por um prazer somente efêmero aqui na terra, e deixarmos de lado, deixarmos de olhar para esta salvação que nos é concedida pela pessoa de Cristo, pela pessoa de Deus, pela ação do Espírito Santo. Impresso na sua palavra de Gênesis, Apocalipse, está a salvação de Deus. Então nós precisamos sim valorizar. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nada do que nós façamos ou faremos ainda vai nos garantir salvação. A salvação não é por obras. Nós praticamos boas obras sim, porque fomos chamados para isso, fomos salvos para isso, fomos libertos para isso, fomos transformados para isso. Então nós precisamos valorizar a salvação sim, mas nenhuma obra que nós venhamos a fazer nos garante salvação. Quantas pessoas e quantos grupos praticam boas obras? Sim, obras de caridade, obras beneficentes, pensando que isto gera para eles salvação. Negativo, nunca gerou e nunca gerará. As obras, elas têm que ser feitas em Deus, elas têm que ser feitas para a glória de Cristo, elas têm que ser feitas por intermédio da obra do Espírito Santo, santificador em nossas vidas, mas nunca façamos obras para que venhamos a nos glorificar, nos gloriar, dizendo: eu fiz tal obra, por isso estou salvo. De forma nenhuma. Então nós precisamos prestar atenção nisso aqui, que Paulo está dizendo é muito sério, faz parte das Escrituras Sagradas. Nenhuma obra que eu faça, ela vai, no caso, gerar para mim salvação. A salvação, como eu disse, é um dom, é um presente, e nós precisamos valorizar este presente. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Desde o início da nossa fé, eu entendo que um dos pontos principais que nós precisamos ouvir e estar sempre prestando atenção é acerca da salvação. Mas, infelizmente, no decorrer do caminho, nas passadas que nós vamos dando na casa de Deus, no Evangelho que estamos vivendo, muitas vezes acabamos nos esquecendo do principal, que é a salvação. As demais coisas contam, as bênçãos materiais, os dons que a gente recebe para o serviço na obra, tudo conta, é verdade. Mas a salvação está acima de tudo isso, a salvação está acima de todo e qualquer dádiva terrena, material, visível, palpável, tangível que Deus ele nos conceda. Então nós precisamos prestar atenção, e aqui o escritor aos Hebreus ele diz que nós precisamos ter diligência, nós precisamos ter atenção, nós precisamos prestar atenção, nós precisamos ter um foco na salvação, porque se lá atrás, como está escrito aqui no versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição.
As pessoas, elas ouviram falar da salvação no passado, sim, mas elas preferiram andar nas transgressões e na desobediência. E isto acarretou em a justa retribuição, o castigo. Quando nós não atentamos para uma tão grande salvação que nos for anunciada, nós corremos o risco, sim, de recebermos um duro juízo da parte de Deus. Porque a salvação, ela vem por intermédio do sangue derramado de Cristo, sangue precioso. Nada poderia nos comprar para Deus a não ser o sangue do seu próprio Filho. E quando nós desvalorizamos a salvação, nós estamos dizendo: eu não creio na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Não adianta dizer que uma pessoa crê na obra de Jesus se ela não se deixa tocar por esta obra, se ela não valoriza esta obra. Então o escritor aos Hebreus, ele está dizendo aqui no versículo 3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se nós não atentarmos para esta tão grande, veja, não é somente uma salvação, é uma tão grande salvação. Como escaparemos nós? Não tem escapatória. E isto fala de condenação, isto fala de juízo da parte de Deus, uma vez que eu rejeito a salvação de Deus em Cristo. Uma vez que eu rejeito a obra do Espírito Santo de me convencer do pecado, da justiça e do juízo, é claro que eu vou ser castigado, é claro que isto vai angariar para a minha vida juízo da parte de Deus. Então nós precisamos não somente prestar atenção nesta tão grande salvação, nós precisamos viver essa salvação dia após dia. As pessoas precisam olhar para nós como salvos, libertos e vivendo esta salvação, aonde também essas pessoas ao nosso redor, elas têm um desejo também de ouvir falar da salvação em Cristo. E elas venham também buscar viver esta mesma salvação, a qual nos foi dada por graça. Esta salvação nos foi dada, um dom maravilhoso da parte de Deus. Quando eu rejeito a salvação, eu estou dizendo, claro, também que Deus é mentiroso, Ele não cumpre a sua palavra, que Deus, Ele não tem prazer na minha vida e eu não quero nada com Ele, porque nós fazemos de Deus mentiroso, porque a sua palavra diz que Ele quer que todos, sem exceção, se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, quando o Senhor Jesus ele manda lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A salvação é algo tão importante e tão sublime que aquele que não crer na mensagem do evangelho falando sobre a salvação, ele é condenado sim. Então isso também é um outro ponto para nós como cristãos vivermos e valorizarmos a salvação dia após dia. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Versículo 9: disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus ele está passando. Zaqueu estava interessado em ouvir Jesus, em ver quem era Jesus. Uma grande multidão se forma, ele de pequena estatura não consegue ultrapassar esta grande multidão, mas ele sobe até uma barreira brava, uma árvore, para ver Jesus. Que as pessoas elas tivessem esta mesma ação e intenção de Zaqueu, de pelo menos ver quem é Jesus. Não somente o autor e consumador da nossa fé, mas aquele que só por ele há salvação, somente no nome dele, somente na obra dele há salvação. Então, Zaqueu aqui ele sobe em uma árvore. Quando ele está subindo nesta árvore, ele está olhando, Jesus ele vem e Jesus diz para Zaqueu: desce, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus ele quer entrar, Jesus ele está batendo na porta das pessoas, como aquele bate na porta do coração de Zaqueu. Ele diz: me convém entrar na tua casa. Observa que Jesus ele quer salvar as pessoas e quer que as pessoas valorizem a salvação. Mas quantas pessoas não estão abrindo o coração para Jesus e outras quantas não valorizam mais a salvação que receberam lá atrás? E Jesus,
ele diz para Zaqueu descer depressa. O versículo 6 vai dizer, e apressando-se, quem se apressou? Zaqueu. Zaqueu, ele se apressa em descer da árvore para ter um encontro com Cristo. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, alegria, contentamento. É da mesma forma que nós precisamos estar vivendo diante de Jesus, esta tão grande salvação com alegria, com júbilo, com contentamento. Se eu não valorizar a salvação, é claro que eu não vou ter alegria na salvação. Então aqui o texto é muito claro, Zaqueu ele desce e ele recebe Jesus com júbilo, com alegria. Olha a resposta de Jesus para Zaqueu. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, hoje veio. Então nós precisamos também da mesma forma abrir a porta para que a salvação de Jesus esteja dentro de nós, esteja dentro da nossa alma, do nosso espírito, das nossas mentes e pensamentos, dentro dos nossos corações, dentro do nosso próprio lar, e onde quer que pisarmos a planta dos nossos pés, a salvação esteja conosco, e aonde nós formos, nós também venhamos a levar esta tão grande salvação para outras vidas. Versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Quantas pessoas estão só interessadas e mais preocupadas com os milagres terrenos de Jesus, com a multiplicação do pão, do peixe, com a cura física, e não estão se preocupando com a salvação. Jesus aqui ele disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós precisamos também estar preocupados com isso, porque eu era perdido, eu era cativo das trevas, eu era cativo do pecado, mas Jesus ele me salva. Jesus ele me liberta, e agora eu preciso viver essa salvação, eu preciso valorizar essa salvação. Quando eu entendo esta obra que Jesus ele veio fazer, é claro, eu vou dar a minha vida para que Jesus ele possa alcançar outras vidas por intermédio da sua salvação, e esta salvação vai estar em mim, sendo levada para outras pessoas. De que forma? Eu valorizando a salvação. Esta salvação está em mim porque Jesus está em mim. Esta salvação está em mim porque a palavra de Deus está em mim. Esta salvação está em mim porque eu compreendo o preço que foi pago lá na cruz do Calvário, e agora eu quero viver para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora eu quero levar essa salvação para outras pessoas, mas isto só vai acontecer se eu valorizar a salvação, se eu me atentar com diligência, se eu entender que nada do que eu faça, nenhuma obra vai gerar em mim salvação, mas que essa salvação, ela me foi constituída, ela me foi dada de graça, por graça, pelo favor de Deus, é um dom, é um presente de Deus, e eu também preciso me interessar em levar este presente de Deus para outras pessoas, para outras vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos para os irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Presta atenção no versículo 40. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. O mundo sem Deus, o mundo sem Cristo, o mundo que rejeita a palavra de Deus, vive numa perversão terrível. Quando nós entendemos que somos salvos e valorizamos a salvação, nós nos afastamos de tudo aquilo que possa comprometer a minha salvação. As más conversações, por exemplo, 1 Coríntios 15:33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ora, quando eu valorizo a salvação, eu não vou ficar em ambientes onde essas más conversações podem me corromper, podem fazer com que eu venha negligenciar a salvação. Pelo contrário, quando eu entendo e valorizo esta grandiosa salvação, sim, ainda que eu passe por alguns lugares onde as más conversações estão, o que eu tenho que fazer como salvo? Eu tenho que fazer por onde essas más conversações sejam dissipadas, elas sejam destruídas, elas sejam destronadas, e não ficar ali também participando dessas más conversações. É o que o salmista diz lá no Salmo 1, que nós não devemos ficar à roda dos escarnecedores que escarnecem, que zombam de Deus, da sua palavra, do seu Cristo,
no seu Espírito Santo, que zombam da igreja de Jesus na terra. Nós não podemos ficar ali junto com aqueles que estão falando tantas palavras contrárias a Deus, à santidade, à santificação, a uma vida de pureza. Muito pelo contrário. Pedro vai dizer, e com muitas outras palavras isso testificava e os dirigia e os consolava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A geração que não valoriza a salvação de Deus em Cristo, ela vive a perversão a cada dia. Suas mentes, seus pensamentos, seus raciocínios, seus planos e projetos são todos contrários a Deus e a sua obra salvífica na terra. Então Pedro está dizendo aqui: saia deste meio, não fiquem junto desta geração perversa. De que forma? Vivendo agora a salvação de Deus em Cristo e vivendo de uma forma onde Cristo ele é glorificado, vivendo de uma forma onde as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: verdadeiramente esta pessoa não anda como eu ando, ela é diferenciada. Nós precisamos, aonde pisarmos a planta dos nossos pés, levar a salvação até mesmo nos nossos atos, nossos costumes, na nossa caminhada, nas nossas decisões, nos nossos projetos, nossos planos, na nossa fala. As pessoas vão nos identificar também como salvos por intermédio da nossa fala. Então nós precisamos fugir desta geração perversa que não valoriza Deus, que não valoriza a salvação, que não quer caso com a cruz do Calvário, que não quer caso com a mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então nós precisamos pregar para esta geração perversa o evangelho da salvação. Mas para isso, para que nós preguemos o evangelho da salvação para esta geração que está alienada de Deus, que está longe de Deus, nós precisamos primeiro valorizar a salvação, viver a salvação, respirar a salvação. Nós precisamos ter a salvação como foco, como objetivo principal e primordial. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Jesus está voltando. Olha que interessante esse texto da carta aos Hebreus. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele aparecerá uma segunda vez. Mas dessa vez ele vai aparecer para aqueles que esperam a salvação, para aqueles que valorizam a salvação, para aqueles que estão aguardando o grande dia de termos o corpo transformado, glorificado em um corpo imortal para toda a eternidade. Jesus, ele não virá a segunda vez para aqueles que não querem caso com ele, porque agora ele virá para os seus, para aqueles que entenderam o projeto e o propósito da sua obra no Calvário, e eles entenderam e estão vivendo esta salvação. Quando Jesus, ele diz para os seus discípulos: olha, eu vou ao Pai, mas eu retornarei. Os discípulos ficaram aguardando, os discípulos ficaram esperando a volta iminente do Senhor Jesus. Da mesma forma, nós precisamos estar atentos a isso aqui. Nós precisamos estar atentos, esperando o grande aparecimento do Senhor Jesus Cristo, o grande aparecimento do Senhor Jesus nas nuvens para o arrebatamento da igreja. E é claro, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados e transformados. Nós vamos receber uma transformação no nosso corpo físico, porque a corrupção, ela não pode herdar o reino eterno, somente a incorrupção. Então nós precisamos sim valorizar esta salvação, porque Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está às portas batendo, e nós precisamos estar cada vez mais preocupados com isso, prestando atenção, valorizando esta tão grande salvação na pessoa bendita de Cristo. Quando Pedro, ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, ele diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O fim da nossa fé é a salvação das almas. Contudo, eu não estou dizendo que enquanto não estivermos aqui, nós não vamos usar a fé
para também sermos abençoados por Deus, para que Deus opere e haja através das nossas vidas, em nossas vidas, muito pelo contrário, mas o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Então, que nós façamos uma reflexão sobre isso, que nós vivamos uma vida de salvação, uma vida de salvos. Observa, se nós pegarmos textos, por exemplo, como de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7, aonde Estevão, salvo, uma pessoa salva, vivendo esta tão grande salvação, e ele é apedrejado até a morte, mas mesmo assim, Estevão, ele não lança uma palavra de maldição contra os seus algozes, muito pelo contrário, ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado, este mal, esta transgressão. Ele está dizendo: Senhor, perdoa-lhes. O salvo, ele perdoa mesmo aquele que lhe faz mal e deixa que Deus julgue. Nós precisamos viver esta tão grande salvação a ponto das pessoas verem que nós somos diferenciados, somos diferentes. Ora, isso não somente na nossa vida, na comunidade da igreja, quando estamos reunidos, mas onde estivermos, as pessoas precisam ver essa diferença em nossas vidas. Nós não podemos guardar dentro de nós o rancor, a mágoa, a ira, o desejo de vingança. Deixa que a justiça, Deus, ele opera. Deixa que a justiça, Deus, ele faz pelo seu próprio nome, pelo seu poder, pela sua palavra, porquanto ele é justo. E Pedro dizendo aqui: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Esse era o segundo ponto que eu queria abordar neste 5S do cristão. Se nós não atentarmos para a tão grande salvação, se nós não tivermos prazer nesta tão grande salvação que Deus nos concede na pessoa de Cristo, com certeza nós não vamos viver uma vida agradável a Deus, nós não vamos viver uma vida que gere diferença neste mundo a qual estamos vivendo. Então, nós precisamos viver esta salvação de forma que as pessoas, elas atentem para nós e vejam a diferença, e vejam que nós estamos com uma alegria de salvo. Isaías capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Precisamos ter esse regozijo, precisamos ter esta alegria, precisamos viver alegres em Deus, na pessoa de Cristo, precisamos viver esta alegria de salvação mediante o Espírito Santo, para que as pessoas vejam a diferença, que o salvo, ele é diferente. Quando nós entendermos isso, com certeza, a nossa vida cristã será diferenciada, a nossa vida no trabalho, no serviço para Deus, tanto na sua casa, quanto na sociedade onde estamos inseridos, será diferente. A nossa conduta para com Deus será diferenciada. Mas para isso, nós precisamos sim valorizar a salvação e nós precisamos viver dia após dia esta salvação de Deus na pessoa de Cristo. Reflita sobre isso, medite sobre isso. Se você já fez um compromisso com Cristo e está vivendo esta salvação, viva dia após dia. Cada dia mais valorize essa salvação. Se você, porventura, ainda não fez um compromisso, uma aliança com Cristo e não está vivendo esta tão grandiosa salvação, eu te convido a viver, a fazer um pacto enquanto há tempo, fazer uma aliança com Deus e viver esta tão grandiosa salvação. Que Deus te abençoe, que esta palavra venha falar contigo e Deus venha abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.